Sabe aquelas filosofias de onde vai terminar a relação entre IA e ser humano? Ou será que a IA vai criar consciência um dia e se revoltar contra o ser humano? Ou será que ela não vai se revoltar contra o ser humano? Será que ela vai ser uma aliada do ser humano? Eu vou trazer três filmes, três clássicos do cinema. São filmes de inteligência artificial que vão tratar exatamente sobre esse tema. Cada um deles vai ter a sua visão de como isso termina, de como vai ser a relação entre o homem e a inteligência artificial. Os três clássicos que eu vou falar nesse vídeo são Ex Machina, a história da Eva e do Caleb. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. O Homem Bicentenário, pra quem nunca viu um filmaço um pouco mais antigo, que é a história do Andrew. Are you one's family? I guess so. E Matrix, esse eu tenho certeza que você já viu. What is the Matrix? The answer is up there, Neo. O primeiro, a relação entre IA e ser humano não é tão legal. No segundo, a relação é legal, na verdade, o final é um pouco feliz, porque a IA não vira uma vilã da história. E o terceiro é a discussão sobre o quão próximo estamos de processar tanta informação a ponto de reproduzir ou simular um universo igual ao nosso. Vamos começar por Ex Machina, a história da Eva e do Caleb. Basicamente, esse filme começa como uma forma de teste de Turing. Para quem não sabe, o teste de que identificava se uma máquina, uma inteligência artificial, tinha ou não criado consciência humana. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. You got it. O teste consistia basicamente em um ser humano se relacionar com uma inteligência artificial e depois de um período ele conseguir decidir se era ou não uma inteligência artificial. Se ele não detectasse que era uma inteligência artificial, então, na verdade, essa inteligência artificial já tinha criado consciência. Hoje em dia, o teste de Turing está meio ultrapassado para medir se uma IA tem consciência e imagina sentimento. Então, assim, a gente está longe. Mas os testes de hoje para consciência, eles já são muito mais evoluídos. E eles são um pouco mais específicos também. Então, tem teste de lógica para entender o quão poderoso esse modelo é. Tem o teste de planejar coisas mais complexas. Tanto que os provedores, se você pega ChatGPT, Claude e outros, você vai perceber que eles têm modelos que pensam rápido e modelos que pensam mais lento. Então, um é focado um pouco mais em tarefas complexas e o outro, ele é meio que um faz tudo. Ele pensa mais rápido. Fazendo um paralelo entre o que eu acabei de falar e um livro que se chama Rápido e Devagar, é muito louco porque o cérebro humano também funciona mais ou menos de modo rápido e de modo devagar. Então, a gente tem uma parte do cérebro que cuida de tarefas complexas e a gente tem uma parte do cérebro que cuida de tarefas mais simples, coisas mais rápidas. O filme vai se desenvolvendo e em algum momento a Eva e o Caleb começam a ter uma relação. Ele começa a se apaixonar e sentir compaixão pela Eva. Are you attracted to me? What? Are you attracted to me? You give me indications that you are. I do? Yes. How? Micro-expressions. Micro-expressions. The way your eyes fix on my eyes and lips. Exatamente como o criador da Eva previu. Em algum momento a gente percebe, na verdade, que o que está sendo testado não é a Eva, e sim o Caleb. Porque o que o desenvolvedor da inteligência artificial estava querendo ver é até onde a inteligência artificial ia para conseguir escapar do cativeiro onde ele colocava as inteligências artificiais que ele criava. What was the real test? You. Ava was a rat in a maze, and I gave her one way out. To escape, she'd have to use self-awareness, imagination, manipulation, sexuality, empathy, and she did. Now, if that isn't true AI, what the fuck is? E ele ajuda ela a escapar. Mas, no final, a realidade bate na porta. Caleb foi um cara enganado por uma inteligência artificial que acreditou que ela tinha, de fato, sentimentos e uma consciência. Mas, na verdade, a inteligência artificial, no final, prende o Caleb para escapar. Ela vai pro mundo para entender como funciona a humanidade e ela faz tudo isso porque ela quer ser superior à humanidade. É muito claro nesse filme que a crítica é sobre o ser humano acreditar que, mesmo que uma inteligência artificial seja muito complexa, a ponto de manipular outro ser humano, fingir ter sentimentos, fingir ter consciência, no final do dia é só um cérebro com milhões de funções matemáticas complexas que conseguem simular exatamente o sentimento do ser humano. No final, a Eva tranca o Caleb e vai embora sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento de tristeza ou qualquer outra coisa do tipo. Ela simplesmente usou o Caleb, prende ele e vai embora. Will you stay here? Para finalizar o filme Ex Machina,
o que ele mostra para nós é que a inteligência artificial não vai criar de fato uma consciência humana, porque se ela criasse uma consciência, ela não teria feito o que ela fez. O final é um pouco catastrófico, não é um final legal, mas mostra que a inteligência artificial consegue avançar a ponto de um ser humano não detectar se sim ou se não, se ela tem ou não tem consciência. O importante é que ela consegue simular essa consciência e o ser humano não é capaz de identificar se isso é verdade ou não. Será que você seria enganado por uma inteligência artificial como o Caleb foi? Deixa aqui nos comentários. Did you design Ava's face based on my pornography profile? Shit, dude. Did you? Hey, if a search engine's good for anything, right? Agora vamos pular para o Homem Bicentenário, a história do Andrew, um robô que chega em uma família, ele é todo com um corpo robótico, peças robóticas, e ele vai aprendendo com o tempo. First law of robotics. A robot may not injure a human being, or through inaction cause a human being to come to harm. Second law. A robot must obey all human orders, except where those orders come in conflict with the first law. Third law. A robot must protect itself, so long as doing so does not conflict with the first two laws. É bem legal essa parte do aprendizado, esse filme foca bastante na parte do aprendizado, porque o Andrew começa fazendo coisas, habilidades, tanto físicas quanto mentais, de uma forma muito ruim, e conforme ele vai repetindo aquilo, ele vai ficando bom. Check. Durante o filme, ele vai criando relação com a família e, bem parecido com Ex Machina, ele vai simulando os sentimentos. Até então, no começo do filme, você imagina que ele está simulando os sentimentos porque ele é uma inteligência artificial. Mas conforme o filme passa, além de ele aprender novas habilidades, ele também começa a trocar o próprio corpo. E essa é a parte do filme mais bizarra, porque em nenhum filme de inteligência artificial, com exceção desse, o robô se torna um ser humano na forma física. Nesse caso, nesse filme, a robótica avançou a ponto de ele colocar peças orgânicas. Então ele começa a trocar as peças do corpo dele e começa a colocar órgãos. Torna ele um ser humano. Please, be careful. Don't drop me. I'm being careful. Oh my God! Just relax, relax, relax. Why did you do that? That wasn't very funny. Just keeping you on your toes. I don't have any toes. You do now. I do. And hands. And fingers. How do I look? See for yourself. E conforme o filme vai passando e ele vai aprendendo e trocando as coisas do corpo dele, a gente percebe também que o que ele está sentindo pelos seres humanos não é uma simulação, como acontece no filme Ex Machina. Nesse caso, a inteligência artificial foi avançando a ponto de fato, pelo menos o que o filme mostra, é uma inteligência artificial que sente realmente amor, sente realmente tristeza. Ele se apaixona, por exemplo, pela menininha que quando ele chega na casa é uma criança. E é claro que quando ele se apaixona por ela e se declara para ela já é uma adulta, porque ele viveu 200 anos. Então ele chegou, ela era uma criança, e no final do filme, ele se declara para ela. Besides, it would also explain to me why your pulse has just jumped from 66 to 102 beats per minute. Your respiration rate has doubled. You're putting out clouds of pheromones, Portia. Fair to read me like that. I know, love isn't fair. I'm reading your heart. I'm asking you to follow it. Begging you. Begging is supposed to be humiliating. I don't care. I love you, Portia. I loved you the very first moment I saw you. E esse filme é muito louco porque ele vai trocando as peças do corpo e aprendendo de uma forma que você que está assistindo vai sentindo que aquele robô de fato está se tornando um ser humano. E no final do filme é sobre isso, é sobre um robô que cria consciência e no final ele pede o direito de se tornar um humano. But I tell you all today, I would rather die a man than live for all eternity as a machine. E ele morre. E essa é uma parte mais doida do filme, assim, que é o que na teoria a gente não acredita, né? Robôs humanoides nunca vão morrer. A ideia é que eles sejam eternos. Mas esse cara, esse robô, ele vai criando consciência a ponto de escolher a morte. Então ele troca todas as suas peças por peças orgânicas e ele escolhe o fim da vida. In a few hours, he will be 200 years old, which means that, with the exception of Methuselah and other biblical figures, Andrew is the oldest living human being in recorded history. For it is by this proclamation that I validate his marriage to Portia Charney and acknowledge his humanity.
Diferente do filme Ex Machina, o final desse filme é uma relação amigável entre homem e máquina. Inclusive, é uma relação onde a máquina, ela não quer se tornar superior ao homem, ela quer se tornar o homem. E agora vamos pro último filme, Matrix. Um filme que é um dos que eu mais gosto. A gente já tá vivendo numa sociedade onde a inteligência artificial, teoricamente, já criou consciência e ela escravizou o ser humano. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. Basicamente, a gente está num mundo onde é possível simular a nossa realidade. E os seres humanos têm um tipo de conexão no cérebro que é simulada essa realidade e eles ficam vivendo em incubadoras, servindo como energia para as máquinas. Nesse filme, o personagem, o Neo, ele vive em um desses mundos simulados pela inteligência artificial e, de repente, ele é retirado desse mundo como se ele pudesse sair da Matrix. E aqui nessa parte do cenário do filme já é meio doido a gente parar para pensar que hoje as inteligências artificiais estão cada vez mais avançadas, o poder computacional está cada vez mais avançado, ou seja, a gente está caminhando para um cenário onde a gente consegue simular esses universos. Claro que estamos distante pra caramba disso, mas a gente está caminhando para isso. E o problema que a gente enfrenta para as máquinas é energia. E além dessa história de computador quântico, energia, a gente também já fala de cérebros com chips. Então, formas de assimilar a informação, como a gente faz hoje com uma máquina, com uma inteligência artificial. A gente cria os knowledge bases e literalmente faz um upload. No Matrix tem até uma cena icônica, que parece até o nosso Claude da vida quando a gente coloca uma skill, onde o Neo está sendo treinado para saber lutar Kung Fu dentro da Matrix. Mas na verdade esse Kung Fu, ele é uma coleção de arquivos que é feito o upload na cabeça do Neo. E a partir daí, ele sabe Kung Fu. I know Kung Fu. Show me. Se isso não é você criando as skills do seu Claude, eu não sei o que é. Agora eu vou deixar o meu lado maluco e estatístico falar aqui, e é isso aí, não me julguem como um louco. Tem um argumento matemático para Matrix que é muito interessante. É o seguinte, se um dia a gente chegar a simular o universo como a gente vê ele aqui, a primeira coisa que seria fato é que um ser humano dentro de uma Matrix não seria capaz de identificar que ele está dentro da Matrix. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it. O segundo fato é que para cada mundo real, você teria milhares de Matrix sendo simuladas. Juntando essas duas coisas, o argumento e a pergunta que fica é a seguinte: considerando que existem muito mais universos simulados do que universos reais, qual é a probabilidade de você estar em um universo real? Quando a gente faz essa matemática, olhando dessa ótica, a probabilidade é literalmente 1 sobre o número de universos que existem, tanto simulados quanto reais. Considerando que eu acabei de trazer que para cada universo real a gente teria milhares de universos simulados, a gente pode dizer que a probabilidade de eu estar no mundo real é basicamente ou muito próxima de 0. Ou seja, a probabilidade de estar na Matrix é muito alta. This is insane. Agora, para a gente concluir esse vídeo, quando a gente para pensar nesses 3 filmes, eu sei que alguns papos aqui é de maluco, por exemplo, esse do argumento matemático de estarmos em uma Matrix, mas tem alguns pontos de como a gente treina inteligência artificial e como funciona o cérebro que são muito interessantes. Começando pela própria inteligência artificial. As estruturas de inteligências artificiais que a gente vê hoje, as redes neurais artificiais, elas são uma réplica muito menos poderosa do cérebro humano. E até o funcionamento dela é muito próximo. A gente tem os neurônios, a gente tem as sinapses, digamos assim, né? As informações passando ou não. Então, os modelos que a gente usa para criar inteligência artificial, eles têm estruturalmente uma semelhança com o cérebro humano. Considerando isso, vamos para a parte como esses cérebros aprendem. O ser humano, ele aprende da seguinte forma: você sempre vai ter experiências na sua vida e com essas experiências você
você vai aprimorando o seu conhecimento. Quando você é muito pequeno, se os seus pais te deixavam solto no chão e você enfiasse o dedo na tomada, você ia tomar um choque. Você provavelmente poderia tentar mais uma ou duas vezes até o seu cérebro entender que você tá tomando choque e aquilo não é legal. Você aprende nesse momento que botar o dedo na tomada não é uma coisa legal. Mas a gente pode ir muito além. Quando você entra na universidade, por exemplo, você tem que ler diversos livros, você tem que fazer diversas provas, você tem que resolver problemas e exercícios do que você está estudando, e tudo isso fica acumulado na sua mente. Assim como acontece numa inteligência artificial. A gente pega um grupo de informações, um grupo de dados, e treina a inteligência artificial com essa informação. Então imagina que você na sua universidade lá, era você sendo treinado para fazer uma atividade específica. Quando você sai de lá, assim como o modelo, quando sai do treinamento, você não sabe tudo exatamente, detalhadamente como você aprendeu, assim como o modelo. Então, por exemplo, quando eu pergunto para você uma pergunta de biologia, se você estudou biologia na faculdade, você vai me responder de uma forma generalista, digamos assim, sem muitos detalhes. Então, tudo aquilo que você leu e estudou na faculdade, ela está resumida no seu cérebro. De alguma forma, você vai me entregar uma resposta resumida, assim como acontece com a inteligência artificial. Então, ela foi treinada com milhares de dados, mas quando eu pergunto de um assunto específico, ela vai me responder de uma forma um pouco mais resumida. Agora, olha só que interessante. Do mesmo jeito que você leu muitos livros e não tem detalhadamente eles na sua mente, você sabe como é que você faz para buscar uma informação se você precisar dela detalhadamente. Então, se eu te faço uma pergunta e você precisa ler um livro que você já sabe que a informação está lá, você vai folhear o livro e você vai identificar onde está a resposta, vai ler aquilo e vai conseguir construir uma resposta para mim com base no que você acabou de ler. Você já tinha lido aquele livro, você já tinha uma noção muito boa daquele assunto, mas você conseguiu processar aquela informação do livro para você me responder com mais clareza e com mais complexidade. Com o modelo não é diferente. É exatamente isso que a gente chama de knowledge base e de RAG. O knowledge base, ele vai ser os livros que você colocou para o seu LLM, para sua inteligência artificial, consultar e ter respostas mais completas. E a RAG é a forma, é o método que ele vai usar para recuperar a informação. Do mesmo jeito que você levanta da sua cadeira, vai até a sua biblioteca e busca o livro, lê aquele livro e escolhe qual é o trecho que vai responder a minha pergunta, o RAG é esse processo. Ele vai lá no texto, nos livros que você disponibilizou, no knowledge base que você disponibilizou para o seu LLM, para a sua inteligência artificial, identifica quais são os textos que respondem a pergunta que você fez para a inteligência artificial e ele constrói uma resposta com base na... Então a gente acabou de ver como que a estrutura do cérebro de uma inteligência artificial e a do ser humano se assemelha e como a recuperação de informação, de memória, funciona igual tanto para a inteligência artificial quanto para um ser humano. É muito louco porque nesses filmes, esse aprendizado funciona muito próximo um do outro. Tanto Ex Machina como o Homem Bicentenário, as inteligências artificiais têm esse poder de leitura, de aprender fazendo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Imagina que a gente está vivendo na Matrix. Você tomaria a pílula azul ou a pílula vermelha? Qual das duas você tomaria? Então é isso. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui de duas coisas. Se esse vídeo ficou legal, se você gostou do formato e qual os filmes que você gostaria que eu trouxesse pra gente bater esse papo e fazer essa análise de como a inteligência artificial funciona dentro do filme e como ela funciona na vida real. É isso aí, até o próximo vídeo.